Oi, Vlog 124. Oi, gente, fala livros. Eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 124 deste blog. Se tu gosta de vlog de rotina e leitura, talvez este aqui seja o seu espaço. A cada 10 dias eu lanço um vlog novo de rotina e leitura e talvez tu goste muito. Para este vlog aqui, eu separei 3 leituras. A primeira é o clássico A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Essa história é extremamente conhecida. É uma fábula que vai falar sobre tirania e ditadura. Na sequência, eu lerei um livrinho de poemas da Marta Medeiros, Cartas Extraviadas. Eu tenho esse livro há muito tempo. Eu adoro a Marta Medeiros. Então, bora ler um pouquinho das suas poesias. E pretendo ler também Things My Son Needs to Know About the World, do Frederick Backman. Este homem precisa aprender a colocar títulos menores nos seus livros. Não sei do que se trata, sei que é de Frederick Backman e leio sem medo. Eu acho que eu consigo concluir essas 3 leituras antes do vlog acabar. Então eu pretendo colocar mais um livro, mas eu ainda não escolhi, tá? Por enquanto, essas são as leituras que eu farei neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Oiê! Comecei e terminei A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Essa minha edição aqui, ela tem 100 páginas, é bem fininha. Tem uma letrinha, gente, minúscula. Página branca, que é uma coisa que eu detesto. Mas eu li de uma sentada só. Eu praticamente li durante meu café da manhã de ontem e o café quase nem esfriou enquanto eu lia esse livro. Aqui é uma história muito conhecida, é uma história muito discutida e é uma história muito usada para se falar sobre os perigos da ditadura. Aqui a gente tem uma fazenda em que os animais dessa fazenda se revolucionam contra os donos humanos, os colocam para correr e assumem a fazenda para eles. E o ideal é que todos vivam de forma igual, que ninguém tenha mais poder ou privilégios que os outros, que eles usufruam de igual forma do que aquela fazenda produz e tem. E com o passar do tempo, isso perde o sentido, porque determinados animais escalonam o poder e acabam subjugando os outros animais, que é basicamente o que acontece no mundo inteiro. Mas aqui, exatamente, George Orwell estava falando da Rússia e criticando a Revolução Russa, que começou por esse viés de estabelecer igualdade e acabou criando uma ditadura, né? As pessoas que chegaram ao poder começaram a subjugar quem não estava no poder. E é uma crítica direta a esse tipo de revolução. Eu já ouvi pessoas falando que é uma crítica direta ao comunismo e socialismo. Não é. Não é. Tem um pouquinho, assim, uma poeirinha ali de contexto histórico, a gente consegue entender que não é, porque o próprio George Orwell era um socialista. Ele nasceu na Índia, ele foi criado, cresceu, estudou, se preparou na Inglaterra, mas ele nasceu na Índia, e ele chegou a voltar para a Índia e serviu o exército na Índia. E ele tinha uma visão muito clara das diferenças de classe e das distâncias que essas classes tinham. E ele tinha... aliás, gente, eu acho que qualquer pessoa com um mínimo de inteligência consegue entender quanto menos distâncias entre classes a gente tiver, mais em paz e mais saudável a nossa sociedade pode ser. Então, quando falam que este livro é uma crítica ao comunismo, eles estão errados. É uma crítica à Revolução Russa. Enfim, foi uma leitura, gente, tão gostosa. Você está lendo aquela história ali com bichinhos e bichinhos conquistando aquilo que eles queriam e se ajudando e se estabelecendo. E quando a história começa a degringolar, tu não acredita. Sério mesmo que isso vai acontecer?
Eu já sabia o começo, meio e fim da história, mas sabe quando você fica torcendo para que o final seja diferente? Foi o que esse livro fez por mim. Enfim, gostei bastante. É uma leitura muito rápida, gostosa e com um pouquinho de contexto político e histórico. Tu aproveita muito mais. Enfim, super recomendo. Bom, ontem foi feriado, hoje é emenda de feriado. Eu vou aproveitar que a parte da manhã para fazer os meus marcadores para a Bienal, pelo menos começar a fazer os marcadores para a Bienal. À tarde vou sair com as gurias. E amanhã eu começo a ler o Cartas Extraviadas, da Marta Medeiros, e com certeza será uma leitura de café da manhã também, porque é um livro de poemas e é um livro pequeno. Tá bom? Mas aí eu volto para atualizar. Oiê, pra variar, não variando, tem uma bagunçada aqui atrás. Mas não é sobre isso, mas é sobre Cartas Extraviadas da Marta Medeiros, um livro de poesia, um livro que eu li muito rapidamente, um livro que me envolveu, um livro que me comoveu. Que delícia, gente, que delícia, que forte. Dá vontade de ler todos os poemas em vídeo. Mas não, eu contive a loucura, não vou fazer isso. Mas é muito, muito, muito bom. Esse ano eu li o Cabeça de Galinha no Chão de Cimento, do Ricardo Domenech, que é um livro de poesias também, e foi um livro que eu não consegui me conectar. E eu fiquei pensando, talvez poesia não seja para mim e tá tudo bem. Mas aí eu tava com muita vontade de ler esse livro, que tava na minha estante há um tempo, e Marta Medeiros, que é uma mulher que sempre funciona para mim, então eu pensei, vou para um outro gênero de uma autora que eu gosto. Vou para um gênero que eu não tenho intimidade com uma autora que eu tenho intimidade. E super funcionou. E eu acho que o contrário também pode funcionar. Eu ler alguma coisa, por exemplo, do Ricardo Domenech, que não seja poesia, e super funcionar para mim. Porque, na real, a literatura ela não tem unanimidade nem para o próprio leitor, nem para um leitor. Existe algo taxado, engessado, eterno. Não. A literatura ela é dinâmica enquanto lida, enquanto é refletida. Foi o que aconteceu aqui. Eu já tinha lido um livro de poesias da Marta, mas acho que tem uns 10 anos, acho. E muito, muito bom, muito sensível, intenso, em algumas partes sensuais, em algumas partes muito puro. Super recomendo. Quer começar a ler poesia? Tenta. Se não funcionar, faz parte do jogo. Mas eu torço para que funcione. Tá bom? Esta é a atualização de agora. Minha próxima atualização será com a leitura de Things My Song, do Frederick Backman, que eu estou muito, muito animada. Eu fiz a foto para esse livro e é uma foto que eu tenho muito carinho. Quando eu for postar no Instagram, eu espero que as pessoas engajem e gostem também, porque ficou uma foto muito, muito bonita. Então, enfim, estou animada, com expectativa alta para essa próxima leitura e em função dessa foto também, tá bom? Mas aí eu vou contando no decorrer da leitura. Oiê, gente, comecei e terminei Things My Soul Needs to Know About the World, do Frederick Backman. E amei, amei. Não erra, este homem aqui, ele não erra. Aqui a gente tem um livro de não ficção, que é tipo uma carta de amor que o autor vai escrever para o filho dele. O filho dele, eu imagino que tenha, no momento dessa escrita aqui, uns 3 ou 4 anos, ele está ali na primeira infância ainda, e o autor ele vai escrever sobre diversas coisas que para o autor é importante, que ele julga que será importante para o filho também.
E vão de coisas supérfluas, como o futebol, a coisas muito importantes, como o amor. E, gente, é muito bonito e, ao mesmo tempo, é muito leve e divertido. Aqui a gente encontra o humor do autor, falando de coisas e fazendo analogias muito interessantes, como a gente encontrou lá em Um Homem Chamado Ove, em Gente Ansiosa, enfim, aquele tipo de humor a gente encontra aqui. Só que é ele se comunicando com uma das pessoas que ele mais ama no mundo, que é o filho. E, gente, bateu demais pra mim. Bateu demais. Veja bem, aqui é sobre a perspectiva do pai, do homem. E, embora seja muito diferente de uma perspectiva feminina de mãe, eu amei. Particularmente hoje, eu acordei com muita saudade do André. E logo que eu acordei, eu peguei o celular e já tinha ali na minha timeline do Instagram um post sobre Ninho Vazio, que eu li e chorei. E aí, na sequência, fui tomar meu café e pós-café fui ler. Hoje é domingo, último dia de um feriado prolongado. E bateu demais. Bateu demais. Aqui tem umas partes que fala assim, o autor fala, eu amo muito futebol. E eu gostaria que você, meu filho, amasse muito futebol também, porque eu acho que a vida do menino que ama futebol é mais fácil. E aí ele mesmo se critica, estou sendo sexista, estou indo pelo estereótipo, mas eu ainda acho que é uma vida mais fácil. E aí ele fala, não, você vai poder praticar qualquer esporte que você quiser. Se tu quiser praticar balé, eu vou te apoiar e vou te aplaudir. Mas o futebol... Aí tem partes bem mais sérias, mais profundas, que ele vai falar sobre o amor, ele vai falar sobre igualdade de gêneros, e tem uma parte que ele fala assim, a mulher e o homem são iguais, mas isso não te isenta de abrir a porta do carro para sua namorada. Ai, gente, é tão bonito, tão fofo. Ai, gente, terminei a leitura com mais saudade ainda do meu filho. Enfim, amei, recomendo. Este aqui eu não sabia que era um não ficção. Do momento que eu abri aqui o livro para começar a ler, eu me liguei. E tudo bem, né? Talvez no comecinho eu tenha ficado até um pouquinho, ele vai estar falando com uma criança muito pequena, né? Muito diferente da experiência que eu tenho hoje. Mas é aquele tipo de amor incondicional que eu acredito que uma mãe sente por um filho, que um pai sente pelo filho. Não todas as mães, não todos os pais, não estou romantizando essa posição, mas é o amor que eu sinto e é o amor que eu vejo muitas mães e pais sentirem. Então, nossa, bateu muito. Só que assim, não é um livro triste. Eu tô aqui emocionada, com a voz meio embargada, falando, mas não é um livro triste. É um livro sensível. É uma carta sensível, mas com uma leveza, uma proposta gostosa. Tem uma parte aqui no final que ele fala sobre o amor dele para com a mãe do filho, né? Para com a esposa dele. E ele conta de um tiro que ele levou num assalto e a primeira pessoa que ele pediu para que entrasse em contato era a namorada, e eles estavam namorando há poucas semanas, então aquilo foi como uma prova de fogo para os dois, tanto para ele quanto para a esposa. Ele conta de como eles foram morar juntos, de como casaram, quando descobriram que ela estava grávida, e aí ele vai dando todo um argumento baseado em circunstâncias, em contingências, e que o amor foi costurando tudo isso. E é muito legal, assim, uma história de amor que deu certo, que é real, que existe, que aconteceu. Enfim, amei. O Frederick tem mais um filho, eu sei que ele tem 2 filhos, então aqui eu acho que foi pro filho mais velho, né? Mas enfim, eu adorei. Eu acho que esse livro não veio pro Brasil ainda, e acho bem difícil que venha, mas se tu quer presentear alguém que vai ser pai e essa pessoa lê inglês, eu acho que é perfeito, tá bom?
Hoje é dia 4 de maio e ainda temos aí 6 dias de vlog. E eu já li tudo que eu tinha me proposto, né? Tudo bem que eu escolhi livros bem pequenos, bem curtos. Mas eu tô pensando em ler aquele O Céu que Nos Oprime, que é o livro que deu origem ao filme Jojo Rabbit, que foi um dos indicados ao Oscar ou em 2022 ou 2023. Não tô lembrando o ano agora, mas que ganhou de roteiro adaptado. É um filme que eu gostei demais, e aí eu tô pensando em ler esse. Ainda não decidi, mas aí as próximas cenas aí vocês vão ver, tá bom? Enfim, essa atualização, amei, amei, amei. Oiê! Gente, foco neste cabelo que eu finalizei há 2 dias e que segue pleníssimo. Oh, mas não é sobre isso. Antes da atualização, eu quero fazer um unboxing de um presente que eu ganhei de aniversário de uma querida amiga lá do Rio Grande do Sul, a Jo, minha querida. Ela sabe que eu amo aniversário. E aí eu tava contando pra ela como que eu ia fazer esse ano e tal. E aí ela falou que ela ia me mandar um negócio pra eu usar na minha comemoração. Ai, meu Deus, que lindo! Ficou muito perfeito. Já falei aqui em alguns momentos, né, que eu vou fazer esse ano de tema de girassol. Meu Deus, que coisa linda. Olha, gente. Essa é a vela de biscuit. Não ficou lindo? Ai, gente, lindo. Vai ser enfeite aqui. Vai ser bibelô. Pequena Ive. Vai ser bibelô. Lindo, lindo, lindo. Nossa, fiquei emocionada. Mas vamos falar de leituras. Comecei a ler O Céu que Nos Oprime. Eu não lembro agora o nome da autora, mas O Céu que Nos Oprime foi o livro que baseou a adaptação Jojo Rabbit, que ganhou o Oscar de melhor roteiro, eu acho que em 2022. Não lembro. Mas é um filme que eu assisti na época ali do Oscar, do Oscar que ele ganhou, e eu adorei esse filme. É um filme que vai trazer a história em si, né? Não só o filme, mas o livro que eu comecei a ler e que já cheguei em 30%. O livro ele vai trazer um garoto, um menino ali de 10, 11 anos, que é apaixonado pelo Hitler. É, é um menino alemão. Ele está vivendo aquele momento em que Áustria e Alemanha são a mesma coisa. Eu não lembro disso nas aulas de geografia, me perdoem. Mas enfim, ele nasceu na Áustria e ali ele quando ele está ali nessa idade, o sonho dele é ir para a juventude hitlerista e no caso é uma obrigação, não existe opção você não ir. Mas ele vai extremamente empolgado e ele acredita muito no discurso nazista horroroso. Inclusive, existem pedaços, trechos desses discursos inseridos nas aulas, e, gente, é assustador, é realmente assustador. Falando do quanto os arianos precisam ser preservados e o quanto as outras pessoas precisam morrer. E este menino chama Johannes, e ele é filho de uma família, ele vem de uma família muito carinhosa, ele é o filho único ali de um casal que discorda totalmente do que está acontecendo politicamente com a Áustria e a Alemanha. E os avós paternos vivem com eles também são adultos assim muito carinhosos, muito carismáticos. Enfim,
Acontece que o Johannes, ele tendo todo esse ardor pelo Führer, ele acaba descobrindo que a família dele, particularmente a mãe dele, está refugiando, está abrigando uma jovem judia, uma menina ali com uns 3 ou 4 anos mais velha que ele. E ele acha aquilo um absurdo. E conforme ele vai se aproximando dessa menina, tipo, ele vai até o esconderijo dela sondá-la, ele ali com seus 10 anos, ele começa a se apaixonar por essa menina. E a história vai se desenvolver assim. Até o ponto que eu cheguei da leitura, eu tenho a impressão que tudo já aconteceu do filme. E só temos 30% do que eu li. Então, estou muito curiosa para saber o que vem a partir daí. O filme, ele acaba com a Alemanha perdendo a guerra. E aí, todo aquele massacre da Rússia invadindo, enfim. Mas, e detalhe, no filme, nós temos uma veia cômica muito forte. Por quê? Porque o Johannes, no filme, o amigo imaginário dele é o Hitler. Então é muito engraçado. Pesado, mas é muito engraçado. E no livro não existe essa questão de amigo imaginário. Ele realmente é um menino que foi ali aliciado por aquele discurso e que acredita naquele discurso, mas que esse discurso está batendo de frente com esse sentimento que está surgindo por aquela garota, que é tão diferente do que é pregado para ele odiar. Enfim, estou gostando bastante. É uma escrita muito direta, muito sem frescuras, bonita, mas não tem floreios. É quase não. Ela tem um tom de romance de formação, que a gente vai aí acompanhar o Johannes, mas ao mesmo tempo com toques assim de biografia, só que não, porque o Johannes não existiu, ele é ficção. Mas é um negócio bem envolvente, bem envolvente. Eu comecei a ler ontem, e ontem eu cheguei em 30%. Hoje eu não consegui ler nada. Eu fui trabalhar hoje um pouquinho mais tarde, e aí eu já fui meio desconcentrada. Eu tinha que fazer uma série de coisas antes de ir para o trabalho, antes de chegar no meu local de trabalho, eu tinha que fazer uma série de coisas. E eu estava preocupada de não dar certo os horários, e aí eu fui meio desconcentrada. E aí a hora do almoço foi tumulto, e a hora de voltar eu estava cansada, eu não queria ler. Então, hoje, particularmente, eu não li nada. Mas eu tô curiosa, quero seguir. O que vai acontecer, gente? Como que. Será que o filme foi fiel ao livro? Será que não? Então, estou curiosíssima. Bom, enfim, essa é a atualização de hoje. Volto amanhã, espero eu com o prosseguimento da leitura. Oiê, gente, terminei de ler O Céu que Nos Oprime, da Christine Leonins. Inclusive, terminei de ler no tablet por motivos de luz, né? Porque o meu Kindle que a Andrea deu não tem luz. Então, para eu ler à noite, eu li no tablet. E agora, gente, descobri aqui um jeitinho de virar a página como se fosse página de livro. Tudo. Pequenos refrescos, não é mesmo? Vamos lá. Terminei de ler esse livro ontem e eu adorei. Eu adorei. Eu acho que essa mulher escreve muito bem. Eu acho que ela é muito envolvente, uma escrita muito envolvente, muito bem argumentada para ambos os lados e um recorte histórico muito interessante. Ela dá muitas informações do que estava acontecendo na Áustria durante a Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, sem ser maçante, sem ser chato. E eu gostei muito disso. O curioso, gente, é que este livro ele é um drama. Em momento algum tu tem dúvida de que ele não seja um drama. Coisas muito ruins acontecem aqui. A gente está falando de uma guerra horrorosa. Nós estamos falando de um período caótico da humanidade. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que desejou se matar. Né? O objetivo ali do nazismo era extinguir minorias.
E o nosso protagonista aqui, o Johannes, ele acredita nisso. Desde pequenininho, ele acredita na eugenia, ele acredita que o ariano, ele é superior aos outros seres humanos. E os argumentos que ele tem e que passam para ele são tão frágeis. São muito frágeis. E é por isso que às vezes a gente agora, tantos anos depois da Segunda Guerra, a gente se questiona, né? Como que deixaram isso acontecer? E os argumentos hoje em dia, né, para se basear racismo, homofobia, xenofobia, também são tão frágeis, são tão ridículos, são tão primários. E ainda assim, tantas pessoas não gostam, né? O Johannes aqui, ele é um menino que é aliciado pela juventude hitlerista. Ele vem de uma família que não concorda com aquilo. Porém, nessa época, as crianças eram obrigadas a irem a essa escola e essas crianças, elas monitoravam os próprios pais. Então, a escola era um tipo de meio de fiscalizar essas famílias. Então, muitas coisas que o pai ou a mãe pensavam, eles nem podiam falar perto de Johannes, porque Johannes ia falar isso na escola. Uma série de tragédias vão acontecendo com o Johannes dentro da família dele. E tem aquela questão da família, da mãe particularmente, estar escondendo uma garota judia dentro de casa. E isso vai tendo um desdobramento cada vez mais dramático. Como eu falei na outra atualização, esse livro baseou o filme de Jojo Rabbit, que ganhou o Oscar de melhor roteiro em 2020. Eu não sabia que tinha sido pré-pandemia. Inclusive, ele ganhou o roteiro no ano que o Parasita ganhou o Oscar, que foi um Oscar muito inesquecível. E ele ganhou de roteiro adaptado no ano em que o Coringa de 2019, disputava roteiro adaptado também. Então, o filme se baseou muito a sua divulgação em função disso, e de fato é um filme excelente, é um filme muito bom. Só que, gente, a abordagem é tão diferente. É a mesma história, mais ou menos assim, né? Até 35% do livro é o filme, e o filme se encerra ali e fica amarradinho, não fica ponta solta. Só que o filme é uma sátira, é uma comédia, é um olhar muito cômico para o que estava acontecendo, ridicularizando de fato as pessoas que acreditavam no nazismo, fazendo realmente do Hitler um palhaço. E o filme se torna muito legal em função disso, apesar de ter momentos tensos também, mas o filme ele é grandioso em função de pegar algo muito triste e transformar isso numa sátira. Então eu super recomendo assistir o filme, já sabendo disso, que é uma comédia. Porém, o livro não é uma comédia. O livro é um drama. Ele tem um viés dramático, ele é uma ficção histórica, e ele tem um desdobramento ali, a partir desses 35%, ele toma um rumo muito sério. O Johannes, ele vai crescer aos nossos olhos, ele vai se tornar um adulto, e a gente vai perceber as sequelas daquela instrução hitlerista sobre ele. Eu adorei. Eu amei, inclusive, essa surpresa. Eu fui para essa leitura com a expectativa de encontrar a mesma coisa que eu tinha visto no filme. Comédia. E não. Aqui a gente tem um drama profundo. Enfim, eu gostei bastante, recomendo. Esse livro não foi muito divulgado, mas é uma leitura muito séria, muito boa. Mas, já avisando outra vez, filme e livro são a mesma história, só que com abordagens e perspectivas muito distintas, mas vale muito a leitura. Bom, hoje é 8 de maio, mas eu já vou encerrar esse vlog aqui, porque não vai dar tempo de eu ler e já terminar uma leitura. Então, vou encerrar o vlog aqui. Fiz 4 leituras, nenhuma dessas 4 leituras tinham mais de 300 páginas, mas eu gostei bastante dos livros que eu li.
E estou animada para o próximo vlog, porque o próximo vlog é meu aniversário. E eu já vou amarrar aí o Dia das Mães também, que é outro dia que eu adoro. Então, estou com expectativa para o próximo vlog, tá bom? Mas se tu chegou até aqui e acompanhou essas minhas 4 leituras, inclusive teve uma leitura favorita, né? O livro do Frederick Backman se tornou um favorito para mim. Se tu chegou até aqui, eu te convido a deixar um curtir neste vídeo, a se inscrever neste canal se tu gosta desse tipo de conteúdo, a deixar um comentário também, o que tu anda lendo. Tu já leu algum desses livros que eu li nesse vlog? Tu já tinha ouvido falar de algum deles? Ficou interessado por algum deles? Deixa aí um comentário pra mim, tá bom? E convido você a passar também lá no meu Instagram, lá eu faço um conteúdo literário também, posto fotos de todos os livros que eu leio, um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de cada livro no meu blog. Aí no blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida dos autores, e lá no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no meu Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu estou lendo e o que eu ainda pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.